Olá pessoal, aqui é a Gabi e hoje eu quero fazer com vocês mais uma página do meu Art Journal Mixed Media, só que com o tema que eu mais amo na face da Terra, que é festa junina. Para começar, eu quero utilizar esse restinho de cola que eu tenho para colar uma página na outra. Eu sempre gosto de colar uma página na outra para que fique um pouco mais firme, um pouco mais grosso, porque essas páginas elas são muito finas e assim eu deixo elas mais firmes para sustentar todo esse meu trabalho. Faço com uma página e faço com a outra. Eu sempre utilizo essas páginas de revista para que a cola ou qualquer outro material que eu utilize não vá para as páginas de baixo e isso garanta que o meu trabalho anterior fique preservado e as páginas também dos outros trabalhos que serão feitos futuramente também fiquem preservados. Para esse trabalho, eu quero utilizar tecido. Eu utilizei tecido de algodão cru, eu tenho me apaixonado bastante por esse material porque ele é muito gostoso de trabalhar e eu queria que ele fosse parecido com uma tela de quadro. Então eu vou desestruturar bem a fibra desse tecido para colar ele nessa minha página e para isso eu vou utilizar uma cola bem forte de PVA, tá? Extra forte, e essa não está dissolvida em água. E aí, conforme eu colo com o rolinho, esse tecido ele vai acabar transformando isso num canvas, tá? Como se fosse uma tela para eu fazer a minha arte. Mesmo com esse vinco no meu tecido, com a cola esse vinco desaparece e eu já não tenho mais trabalho. Mas eu tenho que esperar isso secar muito bem, fazer bastante pressão com a minha dobradeira para que esse tecido não saia do meu papel e tudo fique com um acabamento perfeito. E aí, é claro, depois eu corto os meus excessos de tecido para que tudo fique mais legal e mais bonito para eu continuar no meu trabalho. Passo gesso acrílico no meu tecido para que ele não fique tão poroso. Só que o gesso acrílico é um material bastante encorpado. Por isso, eu vou colocar um pouco de gesso acrílico na minha bandejinha e logo depois eu vou colocar bastante água para que ele fique bem dissolvido e eu possa aplicar com um pincel. Quando a gente está mexendo com telas de pintura, essas telas, elas normalmente são trabalhadas com gesso, tá? O algodão da tela é trabalhado com gesso. Talvez não com a simplicidade com que eu estou fazendo agora, mas elas são trabalhadas com gesso. Então, foi nisso que eu me inspirei para fazer essa base. Eu queria a textura do tecido nessa base de trabalho. Eu não queria uma textura de papel para esse trabalho em si. E outra coisa, como o algodão cru tem esse tom de palha, eu não queria que esse tom de palha brigasse com os meus tons azuis que eu vou utilizar para fazer a base do meu trabalho. Então, eu também pintei com o gesso acrílico para que ele ficasse mais branco e nada desse tanto, ficasse com mais contraste, na verdade. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não deixem de curtir esse aqui e também de se inscrever no canal. Assim você vai me dizer que você está gostando do trabalho que eu estou fazendo e também vai saber em primeira mão tudo de novidade que eu coloco aqui. Não se esqueça também de dar um pulinho lá no blog, o www.gaboringaboriela.com, pois assim você vai ter em primeira mão acesso a todas as fotos desse e de vários outros projetos que eu tenho por aqui. Todos esses links estarão na área de descrição aqui do canal do YouTube. Sempre acelero o processo de secagem da minha página com o meu soprador térmico, mas, de qualquer maneira, a minha página levou 2 a 3 dias para ficar pronta, tá, gente? Não é rápido, não. A primeira parte dessa pintura eu acabei não filmando, mas eu usei gelatos de várias cores, vários tons de azul. Depois que eu rabisco, né, com o gelato, eu utilizo água e eu gosto de me sujar, eu gosto de fazer isso com a ponta dos dedos. Por que eu gosto de fazer isso? Porque eu gosto de sentir a tinta e saber aonde eu tô fazendo essa mistura de cores, tá? Eu gosto de ter essa sensação. Como eu impermeabilizei com o gesso acrílico o meu tecido, o meu gelato, ele desliza com muito mais facilidade pela minha página, tá? Se eu não tivesse feito isso, eu teria tido muito mais dificuldade. E aí eu vou incorporando cores mais claras e menos claras conforme eu vou avançando no meu projeto. Porque eu quero justamente fazer um céu escuro na noite, como uma festa junina mesmo. E aí depois eu vou fazer a área mais clara com amarelo para fazer a área da fogueira, tá? Utilizo um tom de amarelo e aí eu faço eu aquarelo ela com
a água e a ponta dos meus dedos. E depois que molha, parece que as cores elas ficam um pouco mais intensas. Eu sempre tomo bastante cuidado para que as bordas elas não fiquem tão firmes, né? Elas fiquem um pouco mais suaves. Como eu achei que esse céu estava um pouquinho claro, eu utilizei esse tom de roxo para deixar o meu céu um pouco mais escuro. E eu achei que combinou super bem. Foi uma tentativa e acerto. Se não tivesse dado certo, se tivesse ficado muito esquisito, eu poderia ter usado uma toalhinha molhada para tirar esse excesso de cor da minha página, porque como ele é solúvel em água, eu conseguiria tirar esse excesso de gelato com água, tá? Eu não teria dificuldade em relação a isso. E aí eu vou completando com mais cores, né? Volto a passar o azul escuro para fazer o meu céu um pouco mais intenso. E assim eu vou equilibrando melhor as cores no meu projeto. Pela filmagem até pode dar a impressão que as cores estão legais, mas ao vivo estava bastante claro e estava me incomodando um pouco. Agora, para continuar fazendo o fundo desse meu trabalho, eu peguei essa esponjinha, o meu stencil, e aí, conforme eu passo a esponjinha molhada, eu vou tirando um pouco da cor desse meu gelato, fazendo então as minhas estrelas. E eu vou rodando esse stencil para que cada orientação que eu coloque fique mais interessante, dando a impressão mesmo que eu estou fazendo estrelinhas, tá? Isso é mais um jeito de usar o stencil sem que a gente coloque mais material, sem que a gente, por exemplo, coloque de repente mais uma camada de gesso acrílico. A gente pode tirar uma camada de tinta e também fica muito bacana. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. E eu adorei o resultado que isso gerou. Eu achei que ficou muito suave, muito delicado e o resultado me agradou profundamente. Para complementar também, eu acabo utilizando esse outro stencil de bolinha, mas eu não gostei de usar esse stencil de bola grande com a esponjinha. Aí eu preferi umedecer a minha toalhinha e tirar o excesso de tinta com a toalhinha. E, gente, é só lavar depois a toalhinha porque é muito simples de tirar o gelato, ele sai com facilidade. E dá um efeito muito legal nos meus trabalhos. Esse outro stencil já não deu muito certo, tanto que eu usei ele pouco. Mas enfim, é mais um modelo de stencil que nós poderíamos ter usado. Eu vou fixar isso com verniz pelo seguinte, depois eu quero utilizar o meu Multicollage para fazer uma camada só dele em cima desse trabalho. Por mais que esse pincel estiver seco, ele não esteja molhado com água, conforme eu passo o Multicollage no meu gelato, muitas vezes o gelato, ele corre junto com o Multicollage e aí ele borra. E fazendo, às vezes eu perdi até esses detalhes do meu fundo cheio de estrelinha. E aí eu não queria que isso acontecesse. É por isso que eu fixei antes com o verniz fora do meu ateliê, para depois passar a cola do Multicollage, tá? Porque só o verniz também eu não acho que ele fixa tão bem. Eu gosto de ter uma fixação assim 1000% segura. Eu sou bem neurótica com algumas coisas. Eu gosto de ter várias camadas de segurança aí. E agora eu tenho certeza que por mais que eu faça, eu nunca vou perder esse fundo detalhado do jeito que ele tá. Então eu fico bem mais segura. Agora, gente, eu vou escolher 3 tons de papel, 4 tons, na verdade, de papel de origami. E eu gosto de usar o papel de origami porque ele é fino, então eu consigo colocar várias camadas sem ter dificuldade depois de manipular o meu caderno. No papel marrom eu vou usar a Archival Ink, cor sépia e esse carimbo da Ranger com essas nervuras de madeira para fazer detalhes mesmo, tá? Então gosto bastante de usar assim, olha só que legal. E agora eu vou
como se fossem as minhas madeirinhas. E tô usando como molde, gente, lixa de unha. Eu não tava achando nenhum outro palito de sorvete no meu ateliê, foram as lixas de unha mesmo, e deu tudo certo, sem problema nenhum. Então, tudo que vocês tiverem nas mãos, por perto, vocês podem usar, que vocês vão ser muito felizes. Vocês também poderiam utilizar papel de scrapbook para fazer todo esse trabalho, só que como eu disse anteriormente, eu gosto de usar o papel de origami porque ele é mais fino e mais maleável para se trabalhar com camadas. Mas aí é gosto, usem aquele material que vocês tiverem e não fiquem presos a regras, tá? Eu gosto do papel de origami, mas sou eu que gosto. Não vocês têm que ser obrigados a fazer aquilo que eu faço. Tô desenhando à mão, eu tava vendo a sequência de cores na internet, tá? Usei uma sequência que eu achei ideal pra mim, que eu gostei mais, mas enfim, fiquem livres também. Se vocês quiserem, vocês podem inclusive usar moldes recortados na silhuete ou algum molde de fogueirinha que vocês porventura tenham junto dos materiais de vocês. Depois que eu recorto a base amarela do meu papel de origami, eu faço um deslocamento interno com as outras cores também no olho, tá? Eu vou bem tranquila, sem muita dificuldade e sem ficar com amarras demais no meu desenho, até porque fogueira nenhuma é simétrica, ela não é certinha e programada para ser super certinha. E aí o que eu faço? Eu faço o primeiro molde, rabisco ela bem de leve, só para saber o que eu tô fazendo, e aí sim eu crio o meu molde interno que vai ficar mesmo. E recorto. Faço a mesma coisa com o vermelho. E claro, depois eu tenho a preocupação de apagar essas linhas de lápis para que não fique feio e não fique com marca, que isso daí não daria um bom acabamento para o meu trabalho, tá? Vou utilizar agora um outro pincel bem sequinho também para fazer a colagem. Como esse papel de origami é extremamente fino, se eu não utilizar um pincel seco, se ele tiver com água, ele pode enrugar bastante o meu papel e aí fica um acabamento também bem esquisito, tá? Eu não gosto muito. Então o pincel sempre seco, tanto para trabalhar com o Mod Podge ou com o Multicollage, que são materiais similares com o mesmo tipo de acabamento no material e também com o mesmo tipo de toque, tá? Vocês não vão sentir muita diferença no material para outro. Para fazer as bandeirolas, para minha festa junina, eu fiz essa dobradura, ela é bem rápida de ser feita. E assim, ela é bem simples, então, mas qualquer tipo de bandeirola que vocês forem fazer, tá perfeito, tá certo, não tem regra para fazer bandeirinha, gente. Sejam felizes. Depois que eu fiz essas bandeirolas, eu utilizei alguns frente e verso, porque aí eu também economizava tempo. E aí eu peguei uma linha e fiz uma grande minhoca de bandeirolinha para poder enfeitar a minha página. E fui equilibrando as cores para que tudo ficasse muito equilibrado, para que tudo ficasse muito bonito de se ver e não ficasse muito carregado. E eu escolhi sim deixar essas bandeirolinhas coloridas. Eu optei por não fazer elas com cores sólidas. Eu quis deixá-las com cores, somente com cores sólidas, né? Eu queria deixar com cores todas multicoloridinhas, assim, com essas florzinhas, com o lado decorado do papel de origami. E aí, eu sempre faço isso. Eu passo uma camada de cola na minha base e depois eu venho com uma camada de cola também em cima
do meu elemento colado, porque aí eu selo esse papel também. Conforme eu vou fazendo isso e eu vou selando esse meu papel, isso garante que depois que eu faço a colagem, eu possa vir com as canetinhas para fazer o sombreamento, que eu acho que isso é uma característica desse tipo de trabalho que fica muito bonito. Então, sempre eu colo e depois eu selo, e é por isso também que eu gosto de usar esse Multicollage, que pra mim é a melhor cola nacional para fazer esse tipo de trabalho. Eu não abro mão dela por nada. E eu também esqueci de filmar, não deu certo, eu não filmei a colagem da fogueira, mas vocês devem imaginar que tenha sido extremamente simples, camada por camada, com um pincelzinho seco, e deu tudo certo. E olha só por que eu selo tudo. Agora, com a canetinha, eu vou fazer esse sombreamento. Se o meu papel tivesse poroso, como é a característica do papel, eu não teria conseguido fazer esse sombreamento facinho desse jeito. Conforme eu vou passando o dedo, ele vai ficando com essa sombrinha. Ele ia ficar só naquela região. Mesmo isso não teria dado certo com o tecido. O próprio tecido teria absorvido essa canetinha. Então, é por isso que eu faço tantas camadas de cola, de spray, verniz, que aí eu tenho certeza que tudo isso está impermeável, várias camadas impermeáveis, tá? E olha só como essas sombras, elas fazem com que essas bandeirinhas se destaquem do fundo e saltem às nossas vistas. Então fica muito mais legal. Eu acho que isso é um passo importante para esse tipo de trabalho. Para ainda dar um destaque, eu pego agora a caneta permanente, preta, e faço um contorno. Contorno as bandeirolas também, para dar mais destaque ainda, juntando com a sombra que eu criei anteriormente, essas linhas pretas, elas dão muito mais destaque e fazem com que a gente consiga perceber essas bandeirolas com muito mais perfeição. Retiro alguns excessos que eu tinha criado anteriormente. Faço linhas bem fininhas na minha fogueira, também para destacar. Esses riscos são como sketches, tá? Porque eles são bem rabiscadinhos, não são linhas muito sólidas. A frase que eu escolhi foi de uma música do Gonzaga, porque eu acho que representa tão bem a festa junina. E eu gosto tanto dessa música que eu achei que super casaria com o meu trabalho. Normalmente, quando a gente faz esse tipo de art journal, a gente destaca uma ou outra palavra que a gente acha mais legal. Eu queria destacar a palavra amor, e eu queria uma palavra destacada em cada página. Por isso eu usei esse carimbo grande de EVA. Só que eu não queria destacar a palavra sofrer, né? Por motivos óbvios. Então eu quero destacar a palavra acabe. Eu acho que a gente também tem que pensar nessa delicadeza, nessa sutileza do que a gente quer para o nosso trabalho, porque assim nada fica esquisito, a gente consegue passar uma ideia mais positiva dos nossos trabalhos. Eu acho que é isso que a gente precisa sempre lembrar. Os nossos trabalhos, eles têm que passar alguma positividade. Não acho bacana a gente ficar nesse lado negativo. Agora eu faço alguns detalhes com a caneta permanente e o nosso trabalho tá ficando por aqui. Eu gostei muito de criar isso, faço agora a última fixação dessas canetinhas, faço isso fora do meu ateliê, porque o cheiro disso é muito forte, seco isso com o meu soprador térmico para não ter mais nenhuma dificuldade. Coloco a data e o meu trabalho está praticamente finalizado. Espero que vocês tenham gostado desse layout super longo. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!